Olá para todos e sejam bem-vindos novamente ao canal. Todo domingo agora eu vou responder algumas perguntas em vídeo. Eu recebo dezenas e dezenas de perguntas por semana e eu respondo pelo canal mesmo, mas algumas eu vou responder em vídeo, mas todas serão respondidas de qualquer forma. E o nome das pessoas não serão citadas e nem a foto também. Não tem necessidade disso. E eu vou deixar o título das perguntas na descrição do vídeo. Eu vou citar as 4 perguntas primeiras que eu vou responder. Não dar o dízimo perde a salvação? A terra será destruída? Que idade uma pessoa pode se batizar? E quem foi a mulher de Caim? São 4. Depois eu respondo as demais. Pelo menos 8, né? Vamos ver, 8 ou 10, depende do tamanho da pergunta, para que o vídeo não se prolongue demais. Então vamos à primeira pergunta. Não dar o dízimo perde a salvação? Isso foi uma mulher que me perguntou. A salvação não é comprada com dinheiro. Muitas igrejas fazem ameaças para fazerem as pessoas darem o dízimo, por medo. Muitos são aquela velha história do devorador. Eles usam a história do devorador. Se não der o dízimo, o devorador vai devorar suas finanças. Muitos dizem que o devorador é um demônio, que devora as finanças daqueles que não dão o dízimo. Mas, na verdade, eram mais provável gafanhotos. Joel capítulo 1, verso 4. Eram gafanhotos que devoravam, pragas, que devoravam as lavouras no Velho Testamento. Os pastores e pregadores que dizem que o devorador é um demônio, ou não conhecem a Bíblia, ou são mal intencionados. Muitos desses são mal intencionados, e outros falta conhecimento teológico, que eu sei que tem porque eu já vi ao longo de 32 anos, desde criança praticamente, eu vi alguns que diziam isso na simplicidade, não com má intenção. Outros dizem que quem não dá o dízimo é ladrão, porque em Malaquias diz que me roubais nos dízimos. Malaquias 3, verso 10, 9 e 10. Isso foi para o povo de Israel. Outros citam Mateus 23, 23, que é a única passagem do Novo Testamento que fala sobre o dízimo. Jesus disse que deveriam dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Mas eles estavam sob a lei. Jesus estava sob a lei. Ele nasceu sob a lei, ele foi circuncidado, ele veio cumprir a lei. Após sua morte, não mais se falou sobre isto. Paulo ensinou a maneira correta de ofertar na nova aliança. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo o que propor no seu coração, não por tristeza ou por constrangimento, por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você contribui conforme sua condição. Se não pode contribuir porque está desempregado, porque ganha pouco e não está sobrando, Deus conhece a sua situação. Você não vai perder sua salvação. Essa foi a pergunta que a pessoa me fez. E eu respondo com frequências. Pessoas que estão desanimadas com certas igrejas que tentam arrancar dinheiro a qualquer custo. Uma pessoa me disse que saiu de uma igreja pentecostal muito conhecida, que lá tem que pagar o voto para tomar a ceia. Senão, não pode tomar a ceia. E vai para o inferno.
A mulher que disse isto. É uma verdadeira extorsão. Uma verdadeira extorsão. O voto é algo voluntário. A pessoa faz voluntariamente e só paga o voto quando receber a bênção que ela pediu a Deus. Eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto aí, sobre essa causa desta igreja, não afrontando a igreja em si, né, mas acerca desse assunto. Agora vamos à segunda pergunta. A terra será destruída? Será sim. Em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 7 até o 10, deixa claro que sim. No verso 10 diz que a terra e as obras que nela há se queimarão. Para apagar todos os sinais do pecado, a terra será destruída com fogo. Será queimada com fogo. Para purificá-la de todo mal que houve na terra. Fogo significa juízo para os ímpios e purificação para os justos. Fogo purificador. O Espírito Santo é um fogo que purifica do pecado. A terra será renovada e será a habitação dos salvos. A nova Jerusalém, que é o novo céu e a nova terra, que Jesus foi preparar, agora está nos céus. Em breve ela descerá do céu, conforme João disse, em Apocalipse 21, verso 1 e 2. Agora a terceira pergunta. Com que idade posso me batizar? Uma menina, parece que me disse que ela tem 12 anos. E outras também me perguntaram isso há algum tempo atrás. Então a resposta serve para todos que têm a dúvida, né? Não existe uma idade específica para uma pessoa se batizar. E nem idade mínima. Tem igrejas que estipulam 14 anos, 13 anos, e eu não sou contra. Embora a Bíblia não diga nada, né? Mas é uma regra, né? Tem que pôr regra. A pessoa deverá ter maturidade suficiente para reconhecer a necessidade do batismo. Não poderá ser uma criança, é lógico. Deverá preencher os requisitos bíblicos para isso. O requisito número 1 é o arrependimento. Atos capítulo 2, verso 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Arrependimento dos pecados. Ter ouvido o Evangelho para saber quais práticas são pecaminosas. Reconhecer que é pecador e precisa de Jesus para ser salva. Reconhecer o sacrifício de Cristo que morreu para salvar seus pecados. Romanos capítulo 10, verso 9, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Deverá haver conversão genuína de uma pessoa que ouviu o Evangelho puro e reconheceu que é pecadora e tomou a decisão de renunciar seus pecados. A minha família é de uma igreja que batiza qualquer pessoa. Da mesma forma que a Igreja Católica batiza todo bebê, esta igreja que a minha família pertence, eles batizam todo adolescente como se fosse um ritual. Já se transformou no ritual. Muitos desses nem sabem o que é evangelho e continuam no mundo da mesma forma. E eu digo isso porque eu vejo isso com meus próprios olhos. A minha família é de lá. E os pastores, pelo menos alguns, né? Não vou dizer que são todos, eles vão nas casas convidando as pessoas para se batizarem, forçando a pessoa, convencendo ela, para depois contar vantagem. Na minha congregação esse mês batizei 10 pessoas. E a sede fica dando de cima, para as pessoas cumprirem suas metas. Eu sei muito bem disso. Mas os pastores darão conta da alma deles diante de Deus. Há 30 anos atrás, essa igreja não fazia isso. A pessoa ficava de observação. Não era isso. Hoje foi banalizado.
Não vou dizer o nome porque é chato. Batismo é o sepultamento dos pecados. Se batizar em pecado, sepultou o quê? Batismo é a ressurreição com Cristo para uma nova vida. Que nova vida é essa se não houve mudança? Andar em novidade de vida. Se não houve mudança de vida, não passa de um banho de água. E é exatamente isso que anda acontecendo por aí. Banho de rio, numa minoria das igrejas, e banho de água morna na maioria. Claro que não são todas. Claro, ainda bem, né? Senão a coisa estaria pior do que já é. Agora vamos para a quarta pergunta. Quem foi a mulher de Caim? Adão e Eva não tiveram apenas filhos, homens, mas também filhas. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, verso 4. Veja que o texto está no plural, filhos e filhas. Não encontramos as genealogias de todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas somente de Caim e Sete. Os outros filhos e filhas existiram, mas não foram incluídos na narrativa bíblica. A esposa de Caim foi uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas. Só existem essas duas possibilidades. Vamos então a mais 4 perguntas. Existem profetas nos dias de hoje? Os idosos serão transformados no reino milenar? Oração no monte é bíblico? Posso crer em revelações? Então vamos à quinta pergunta, né? Esta é a quinta pergunta. Existem profetas nos dias de hoje? Existem profetas, mas não são o mesmo do Velho Testamento, como alguns que anunciaram a vinda de Cristo à Terra, como o profeta Isaías, por exemplo, que é chamado de profeta messiânico. João Batista foi o último profeta messiânico. Lucas capítulo 16, verso 16, está escrito que a lei e os profetas duraram até João. Este versículo ele é incompreendido por algumas pessoas, ou por muitas pessoas, pois depois disso a Bíblia citou várias vezes o dom profético. Os profetas no Novo Testamento anunciam o Evangelho de Cristo e alguns entregam profecias e revelações de Deus. Atos capítulo 21 e verso 10 cita o profeta Ágabo. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Atos capítulo 21 e verso 9. A profecia no Novo Testamento é citado como um dom. 1 Coríntios 12 e verso 10. Quando se refere à profecia como uma mensagem dada por Deus para entregar a uma pessoa ou a uma igreja, deve ser avaliada se está em conformidade com a Bíblia. 1 Coríntios 14, 29 diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Manda julgar a profecia. Se não estiver em conformidade com a Bíblia, não vem de Deus. A Bíblia manda provar todo o Espírito, seja a profecia ou mensagem pregada. 1 João 4, verso 1, lá diz: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm entrado no mundo. A próxima pergunta: os idosos serão transformados no reino milenar? Na eternidade, os velhos serão transformados, com toda certeza, pois a velhice veio como consequência do pecado. Mas no reino milenar, aqueles que ressuscitarem para passar o milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, do 4 ao 6, diz que aqueles que morrerem durante a grande tribulação
por não aceitarem a religião do anticristo, irão ressuscitar e passar o milênio. Então eu creio que esses que irão vir, então eu creio que irão vir transformados, pois não teria lógica ressuscitar num corpo cansado, trazendo as consequências do pecado. Não acredito nessa possibilidade. Já aqueles que estiverem vivos no final da tribulação e que ficarem para o milênio, eles terão seus mesmos corpos. Não serão transformados, viverão com os corpos que têm, pois no milênio haverá morte. E para isso haverá enfermidades e velhice. Essas pessoas e aquelas que nascerem no milênio irão envelhecer e morrer. Vamos ler Isaías 65, verso 20, que explica bem. Lá está escrito assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, durante o milênio, terão aquelas pessoas que estavam vivas quando Jesus voltou, e passarão o milênio, e nascerá pessoas também, e elas morrerão. Mas, na eternidade, após o milênio, os salvos terão seus corpos cansados e abatidos, transformados num corpo semelhante ao de Cristo. Filipenses capítulo 3 e verso 20. A próxima pergunta, oração no monte, é correto? No Velho Testamento vemos que os 10 mandamentos foram entregues no Monte Sinai. Elias venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo. No Novo Testamento vemos que Jesus usava os montes como local de oração. Mas nunca vemos na Bíblia alguma citação dizendo que as orações feitas no monte tinham mais eficácia. Jerusalém era cercada por montes. Isso poderia facilitar alguém ir lá para orar. Não é a mesma coisa de hoje em certos lugares de difícil acesso, correndo o risco de assalto ou coisas piores, como estupro, crimes. Pelo risco de se andar de dia já é perigoso, e quanto mais de madrugada, no meio do mato. Eu nunca vi na Bíblia alguém dizendo que a oração feita no monte tem mais poder e a resposta chega mais rápido. Eu já vi, e talvez você também já tenha visto, pessoas contando que foram orar no monte, pois quem faz isso geralmente conta como mérito por ter feito algo que poucos fazem. A única forma de sermos ouvidos por Deus é ter comunhão com Ele. Se a pessoa estiver em pecado, pode orar no monte todo dia, que não vai adiantar nada. Então podemos entender isso como uma atitude de fé. Tudo que é feito pela fé e não viola os princípios bíblicos é aceito por Deus. Então eu não sou contra quem faz isso. Eu creio que não seja algo necessário. Não é isso que vai fazer Deus responder a oração mais rápido e vai estar pondo até a própria segurança em risco nos dias de hoje. Eu mesmo não faria isso. Agora, a última pergunta. Posso acreditar em revelações e profecias? Não se refere às da Bíblia. Se refere a esta de certas igrejas que tem revelações no final do culto. Podemos acreditar sim, desde que esteja em conformidade com a Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios que é a verdadeira e infalível revelação de Deus. Nela contém princípios para todas as áreas da nossa vida.
Notamos que o Espírito Santo orientava seus servos através das divinas revelações do Espírito Santo. Tanto os apóstolos e os discípulos recebiam revelações como forma de orientação para a obra que realizavam. Podemos notar na Bíblia que a profecia nunca foi usada para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos através dos princípios bíblicos. As decisões que devemos tomar acerca do trabalho, compra e venda, lar, família, casamento, etc., devem ser tomadas mediante a obediência aos princípios bíblicos. Nunca devemos ser movidos a revelações e profecias, como muitos por aí. Eu já vi pessoas que frequentam igrejas que revelam no final do culto, e vão lá com a intenção de serem reveladas, e quando não são, ficam frustradas, achando que não serão abençoadas, que não receberão a bênção. Devemos nos orientar pela palavra de Deus. Se Ele quiser nos falar algo através dos dons, Ele assim fará. Mas não devemos ser movidos a profecias e revelações, pois como tinha dito no começo, que a Bíblia é a verdadeira e infalível revelação de Deus ao homem. Nela contém princípios para todas as áreas de nossa vida. Nela contém revelações e profecias para todas as áreas da nossa vida. Então é isso aí então. Então, obrigado a todos. E até semana que vem. Domingo eu vou postar outro vídeo. Dessa forma, com perguntas e respostas em vídeo. E durante a semana, terça e sexta, eu vou postar dois. Terça eu posto um vídeo e sexta eu posto outro. Somente em áudio. Então, obrigado a todos e até o próximo.